Olá, pessoal. Vamos então para a aula gravada. eh, Vamos então para a aula gravada de acordo com a última aula atendimento, tá ok? Eu vou trabalhar os aspectos políticos da República Oligárquica. Bom, nós já iniciamos República na aula passada, né, pessoal? Eu mostrei para vocês que a República ela é dividida em vários momentos até chegar aos dias de hoje, né? E a primeira república, portanto, a chamada República Velha, né? Ela tem dois momentos. Ela tem o primeiro momento, que é a República da Espada, onde nós tivemos os dois primeiros presidentes que eram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né? De 1889 até 1894. É a chamada República da Espada, ok? É a hegemonia do bloco militar via exército. Tá? Mas a partir de 1894, com as eleições, vence Prudente de Moraes, tá ok? E aí inicia uma série de presidentes civis, né? Salvo, né, exceção, em 1910, que quem vai ganhar as eleições vai ser um militar, o Hermes da Fonseca. Mas, assim, tirando o Hermes, de Prudente de Moraes até o Washington Luiz, todos que seguiram eram civis. Então, essa república é também chamada de república oligárquica, e eu vou explicar por quê, ou república dos coronéis, ok? É a segunda parte, então, da República Velha. A primeira parte é a hegemonia dos militares, né? Os dois primeiros presidentes militares, República da Espada, e de Prudente de Moraes ao Washington Luiz, nós vamos ter a República Civil ou a República Oligárquica. E o que significa dizer uma república das oligarquias, né? O que acontece, pessoal, que o Estado brasileiro, né, o que nós hoje chamamos, né, que hoje, a trancos e barrancos, nós temos aí o Estado democrático de direito, não é assim? Pois então, na República Velha, o que se percebe, os estudiosos concluem que o Estado não era democrático, ou se era uma democracia muito excludente, né? Mas nós temos um Estado de natureza oligárquica. Oligos, pouco, arquia, governo, era um governo para poucos, né? Para quem? Principalmente para as elites agrárias, ok? Então, é isso. Você falar que você tinha uma república das oligarquias, ou uma república oligárquica, um Estado oligárquico, tudo quer dizer a mesma coisa. Tá? Você vai ter famílias detentoras de muitas terras, de muito prestígio, de força, inclusive, de mando, né? Em cada um dos estados, você vai ter duas, três famílias. E tinha também as oligarquias que faziam o controle da política nacional. E aí a gente entra, né? Para a gente analisar a estrutura política da República oligárquica, o café com leite. Vamos começar por esse primeiro conceito. O que seria o café com leite de Prudente de Moraes, Campos Sales ali, né? Até o último presidente, até quase a Revolução de 30, o esquema café com leite. É o seguinte, existia, controlando a presidência da República, por boa parte da República Velha, você vai ter duas oligarquias poderosas. A oligarquia exportadora de café de São Paulo, tá? E a oligarquia da maior bacia leiteira do Brasil, a oligarquia de Minas Gerais. Então, essas duas oligarquias, esses dois estados, eles constituíam as maiores bancadas de deputados no Congresso Nacional. Isso queria dizer o quê? Que juntas essas bancadas dentro do Congresso Nacional, eles conseguiam aprovar muitos projetos de lei, praticamente controlavam o Congresso Nacional, né? Então, sabendo disso, a força de São Paulo e Minas, nós vamos ter, então, um esquema viciado, né, de política, de ficar controlando, ora São Paulo, a presidência da República,
ora Minas Gerais. Então, o presidente em exercício, ele era um paulista, então nas eleições próximas à presidência da República, ele vai lançar um candidato oficial, tá? Da sua chapa oficial, um mineiro. E se ele for um mineiro no exercício da presidência da República, ou seja, o candidato oficial dele nas eleições vai ser um político, né? Um político importante de São Paulo. Então, é o esquema café com leite. Ora São Paulo na presidência da República, ora Minas Gerais. Isso foi assim até o final da década de 30. Agora, você tinha todos os estados colaborando, entrando nesse esquema do café com leite? Não. Você tinha algumas dissidências, estados, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, né? Como Pernambuco, muitas vezes a Bahia, tá? Mas, no geral, boa parte dos estados aceitavam esse conluio, né? Entre São Paulo e Minas. Entrar no esquema café com leite. Bom, isso era interessante para muitos estados? Era muito interessante, né? O governador de um determinado estado, no ano da eleição do presidente da República, né? O que acontecia? Ele fechava com o presidente da República em exercício de garantir votos para o candidato oficial. Né? Por quê? Porque, num segundo momento, o candidato oficial, seja de Minas ou de São Paulo, ganhando a eleição para a presidência, durante o mandato dele, aquele estado que contribuiu com o esquema café com leite receberia verbas, né? Teria dívidas anistiadas, não é assim? Receberia recursos, né? Verbas. Outra coisa também, obras públicas. Além do que, esse presidente em exercício moveria pedras, né? Faria esforços para aprovar projetos no Congresso Nacional favoráveis àquele Estado aliado, aquele Estado que contribuiu com o esquema café com leite. Né? Bom, então, a política do café com leite era o controle de duas oligarquias na política nacional. E funcionava assim, né? O governador, né? Ele aceitava o esquema café com leite, ele voltava para o seu estado, ele reunia os coronéis, as lideranças políticas do interior do seu estado, né? E ali ele combinava, olha, e aí, vamos apoiar o candidato da chapa oficial, né? Porque, no segundo momento, o nosso estado vai ganhar muito com isso. E em cada estado brasileiro, você tinha essas famílias poderosas, né? Essas famílias que, de certa forma, controlavam a política regional, né? Então, você tinha lá, em Pernambuco, os Cavalcantes e uma outra família. No Maranhão, você tinha duas, três famílias. Em Goiás mesmo. Goiás, nós vamos ter, né, por muito tempo, o controle da política goiana, né, por parte dos Bulhões, mas tinha os Fleuris, os Caiados, né? A família Caiado, por exemplo, né? Nós tivemos muitos governos, né? De pessoas da família Caiado, a partir mais ou menos de 1912 até mais ou menos 1930, nós tivemos o chamado caiadismo, né? Na política goiana. Bom, e aí acontecia também muito controle em todo o Brasil, acontecia muito controle desses líderes regionais no interior dos estados, né? Sobre o eleitorado, né? Bom, é bom frisar, pessoal, que o eleitorado ele era restrito ainda. Na época do Império, a Constituição do Império havia estabelecido o voto censitário, tanto para votar como para ser candidato você tinha que comprovar renda. Acredita os estudiosos, né, que o universo de eleitores, mais ou menos na época do Império, não passava de 4% da população brasileira. Pois então, com a instituição da República, com a Constituição de 1891, nós vamos ter, segundo alguns estudiosos, né, de 4%, chegou-se a mais ou menos uns 10% da população brasileira sendo eleitora. Então, quer dizer, muita gente era excluída ainda. Então, a Constituição excluía do direito de voto as mulheres, a população feminina do país inteiro, né? Outra coisa, os analfabetos. O Brasil praticamente todo era analfabeto, né? Só as elites. E olha que tinha gente da elite analfabeta também. Então, os analfabetos, as mulheres,
os praças, os soldados e os padres, os paroquianos, né? Os padres de paróquia, também não podiam votar. Então, você terminava excluindo um universo muito grande de pessoas. E essa quantidade ainda pequena de eleitores sofria um controle muito grande do líder local, ali no interior do estado, no interior do país, né? Os chamados coronéis, os líderes locais. Né? E existia uma série de fraudes nas eleições, controle de eleição, manipulação, manejo, né? De resultados. Por exemplo, você tinha o chamado voto dos mortos, né? De uma eleição para outra, morria alguns eleitores, mas, de repente, no dia da votação, ele aparecia para votar, quer dizer, alguém votava no nome dele. Né? Tinha também o voto bico de pena, a alteração de resultados. Né? Alguém votava de um jeito e era escrito de outra forma, o voto era aberto, o voto era pronunciado. Né? O voto de cabresto, que era o voto sob pressão. Né? Além do que, né, nós tínhamos também a chamada degola, ou seja, às vezes acontecia de um candidato da oposição, né, daquela oligarquia estadual, um candidato de oposição vencia uma eleição, né, ou venciam para um cargo em casa legislativa. O que acontecia? Como não havia justiça eleitoral, tá? Inclusive, os resultados das eleições eram proferidos pelo Congresso Nacional no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Tinha a Comissão Verificadora de Poderes, né? E essa Comissão Verificadora do Senado terminava oficializando, publicando os nomes dos vencedores dos estados, a nível de presidência da República, né? Então, geralmente, quando um candidato de oposição vencia num estado onde o governador era muito forte em relação ao governo federal, esse candidato ganhava, mas não levava. Não aparecia o nome dele como um vencedor. Tá? É a chamada degola. Olha aí, política em que, em caso de vitória de opositores, né, não reconhecimento e titulação da vitória por parte da Comissão Verificadora de Poderes. Tá? Bom, e um outro detalhe também, pessoal, é que na República Velha, nós vamos estudar isso no retorno, lá em agosto, né, se tudo der certo, e eu estou torcendo para que dê, nós vamos estudar também o seguinte: esse Estado oligárquico, essa democracia de natureza excludente, né, que excluía muita gente, uma Constituição que no papel dizia uma coisa, mas a realidade do país não existia nada, educação pública, saúde pública, segurança. Né? Esse abismo entre a Constituição, uma Carta de Direitos à População, e a realidade concreta do Brasil, né? Esse distanciamento, e o controle do aparelho de Estado por famílias, né? Isso vai gerar uma série de revoltas que vão marcar a República Velha no Brasil, que nós vamos estudar, né, possivelmente, a maioria delas. Tá? Quais foram as principais dessas revoltas? Tá, ok? Eu só estou adiantando uma coisa que posteriormente nós vamos estudar no retorno. Tá? Nós vamos, por exemplo, começar pela primeira grande revolta. Vamos falar das rurais. Né? Nós vamos ter a Revolta de Canudos, ou a Guerra de Canudos, né? 1893 até 1897, no sertão da Bahia, né? Numa região próxima ao Vaza Barris, um rio Vaza Barris, uma região chamada Canudos, né? Que se levantou contra os coronéis da região, se levantou contra o governador próprio da Bahia, contra o presidente, na época, o Prudente de Moraes. Tá? Nós vamos estudar a Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro. Nós vamos também estudar, ainda no âmbito rural, né, a Revolta do Contestado, ou a Guerra do Contestado, que só vai terminar em 1916, ali na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, a chamada Região do Contestado. A Revolta de Juazeiro, de 1914, em torno, né, de uma cidade centro religioso do nordestino, a cidade de Juazeiro, vamos dar uma passada também. O próprio cangaço, o movimento do cangaço, que vai chegar até meados dos anos 40, né?
vamos estudar também. Aqui em Goiás, né, um movimento em torno de Santa Dica, na antiga Meia Ponte, hoje é a cidade de Pirinópolis. A gente possivelmente, eu posso até fazer um comentário, mas não vai poder demorar muito, porque está no âmbito da história de Goiás, né? E a história de Goiás, a gente precisaria de aulas, né, para trabalhar legal a história de Goiás. Mas eu vou fazer um comentário do movimento em torno de Santa Dica, ok? Essa data aqui está errada, 1926, se eu não me engano, tá ok? Bom, e depois nós vamos ter as duas urbanas no Rio de Janeiro, né? A revolta da vacina, em 1904, e a revolta, o motim dos marinheiros ali, né? Na Baía de Guanabara, a revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro. E para terminar essa aula, pessoal, retornando aqui, duas questõezinhas sobre os aspectos políticos da República Velha. A hegemonia política dos estados economicamente fortes e populosos, como São Paulo e Minas Gerais, durante a República Velha, foi viabilizada através de quê? Né? Do apoio de grupos militares. São Paulo e Minas dominaram a política nacional por conta do apoio do grupo dos militares? Não, não. Letra B, da política dos governadores, que articulando os governos estaduais e federais, né, anulava totalmente as oposições. Só predominava São Paulo e Minas. Geralmente não ganhava a chapa de oposição. Então, letra B, logo de cara, tá? E a questão número 2, para terminar. A República criou uma cidadania precária, como eu mostrei para vocês, né? Não votavam as mulheres, não votavam os analfabetos, os padres, né? Uma cidadania precária, porque, calcada na manutenção da iniquidade das estruturas sociais, acentuou as distâncias entre as diversas regiões do país, é verdade, cobrindo-as com roupagem do federalismo difuso da política dos governadores ou dando a continuidade à geografia da oligarquia do poder, no poder, que desde o Império diluía o formalismo do Estado e das instituições. Aí vem, pessoal, o fragmento do texto acima refere-se aos primeiros tempos da República no Brasil. É correto afirmar que implantação da República, né? A República, a chegada da República, saímos do Império, a entrada da República, renovou as instituições políticas, ampliando o poder do Estado e dissolvendo os poderes locais? Ao contrário, a República vai reforçar o mandonismo local, né? Ao ponto da gente estudar o fenômeno político do coronelismo na República Velha, né? Então, não é a letra A. Letra B, alterou radicalmente a estrutura social do Império devido à ascensão de uma burguesia. O Brasil tinha um parque industrial assim robusto para a gente dizer que havia uma formação de uma classe burguesa, pessoal? Não, não cabe a B. C, introduziu um modelo federalista que permitiu maior autonomia local e integração nacional? Também não. A República ela não vai conseguir integrar as macro-regiões do Brasil. O que é integração nacional? É quando as várias regiões do Brasil se comunicam, se desenvolvem juntas, né? Você vai ver que vai ter um desnível regional muito grande durante toda a República, né? Letra D, manteve os desníveis sociais presentes já no Império e não ofereceu ampliação significativa dos direitos de cidadania. É verdade, letra D. Então, pessoal, ficamos por aqui. Boas férias para vocês. Curtam bem o mês de julho. Vamos torcer para a gente voltar em agosto sobre controle, sobre o decreto do governador, para a gente cumprir direitinho os protocolos. Um abraço e boa saúde a todos, pessoal.